Graça e paz, aqui é o pastor Alex, mais uma palavra de alegria, de ânimo, de fortalecimento para nossas vidas. Acabamos aquelas ministrações no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do 10 ao 17, que falava sobre a mulher encurvada ou a mulher enferma. Agora vamos começar a estudar outro capítulo e vamos estudar outro evangelho. Vamos estar estudando no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 17. 5 versículos aí para a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 17. Fala do Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, onde Jesus fala do seu reino. Começa a pregoar o reino de Deus, falar de uma certa forma diretamente sobre a sua missão e quem seria os seus soldados. Antes que eu esqueça, compartilhe, dê um like, um joinha aí, mande para quem precisa, quem necessita. Se inscreva no canal Pastor Alex Gregório, tem um canal Presbítero Alex Gregório, páginas no Face, Nas Mãos de Deus é Estudo, Ministério na Mão de Deus sobre a Família, Ministério Presbítero Alex Gregório sobre falsos profetas e PIB, Ministério nas Mãos de Deus, pouco psicológico, emocional. Tudo usando a palavra, irmãos, tudo usando a palavra Bíblia, não é invenções. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 13 ao 17, está escrito assim: os discípulos e o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para que colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Graças a Deus. Vamos fazer uma coisa que é muito importante. Vamos estar orando aí. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, te agradecemos pelo teu amor, a tua graça, a sua misericórdia, a sua piedade, a sua compaixão. Te agradecemos, meu Pai, pelo seu infinito amor, a sua constância na nossa vida, meu Pai amado. Pela tua fidelidade que nos segura pela mão direita, meu Senhor, pelos teus cuidados pela nossa casa, pela nossa família, pelo teu agir, meu Pai, poderosamente, porque a sua mão não está encolhida para que não possa operar um grande milagre, livramento, cura, meu Pai, libertação, transformação dentro do nosso ser, da nossa alma e daqueles que nos cercam, meu Pai. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possa, meu Pai, ouvir um gemido, meu Senhor amado, de um justo, de alguém que precisa, que necessita, que está angustiado, que está aflito, mas estão atentos, meu Senhor, para operar grande e poderosamente. Então, tome as nossas vidas, tome a nossa casa, nossas famílias, Pai. Opera milagres, maravilhas, bênçãos, dá vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então esse é o Sermão do Monte. Jesus passa a ensinar em Cafarnaum, cercado por grandes multidões, num lugar que hoje é apontado como o Monte das Bem-aventuranças, ou seria por ali no Monte das Oliveiras também. O sermão inteiro é ocupado dos capítulos do 5 ao 7, capítulos 5, 6 e 7, seus ensinamentos foram repetidos em todo o decurso da sua missão ativa, que Jesus teve aqui na Terra, seus 3 anos e meio aproximadamente, como se verifica nas referências no Evangelho de Lucas. Então esse que ele principia, começa a pregar o seu Evangelho,
Sabemos que Jesus já é desde Gênesis 3,15, né? A semente da mulher, da semente da mulher viria a qual a serpente morderia o calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. O Messias, a promessa, o povo de Israel e salvação para o mundo. Então já é profetizado sobre Cristo, sobre Jesus. Então tem um nascimento especial, você acompanha aí. Aqui é uma introdução hoje. O Evangelho de Mateus vai começar a falar da sua genealogia, que ele vem de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, e Samar, Pérez, e assim vem a genealogia de Jesus. No livro de Mateus vai falar sobre seu sacerdócio, sua linhagem direta da tribo de Judá, a tribo que não se afastou de Deus, porque sabemos que o reino foi dividido na época de Salomão, norte e sul, 10 tribos no norte, 2 no sul, Israel e Judá. Aqueles conflitos, mas de Judá saiu já a raiz de Jessé, Davi, e de Davi a permanência do trono, a qual Deus se agradou do agir de Davi e disse que não faltaria um rei. Então Jesus é essa raiz de Jessé, né? Uma raiz, uma sucessão, uma continuidade aí que Deus prometeu. Então vem o nascimento de Cristo, a esposa de João Batista vai até ela, Isabel, parente, né? Está grávida. Quando chega perto de Maria, o bebê dela pula, já é batizado no Espírito Santo. É o único caso na história fenomenal. Uma criança batizada com o Espírito Santo. E aí, para quem crê, quem não crê, fazer o quê? A Bíblia nos revela isso. E ali ela louva Maria, o bendito que está no seu ventre. Então, já sabendo que era uma criança especial. Os magos, quando ela nasce, vão visitar Jesus, no capítulo 2. Eles fogem para o Egito. Herodes sabe que nasceu, 2 anos já tinham se passado, está procurando a criança, que ele achou que ia ser rei, tira ele do trono, ele quer matar, ele acaba morrendo. O anjo aparece a José, manda ele voltar, ele volta, e aí vem João Batista, já com seus 30 e poucos anos, pregando no meio do deserto. João dá testemunho de Cristo, né? Vai ver ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que salvará o mundo. Jesus é batizado, e sobre esse batismo os céus se abrem, desce o Espírito Santo na figura de uma pomba, e uma grande voz que diz: esse meu filho amado, em quem eu me comprazo. No capítulo 4 vai vir a tentação de Jesus, a preparação, a confirmação do ministério, onde fala conosco poderosamente. Aqui eu só estou detalhando para a gente se ambientar, como diz o grande reverendo Augusto Nicodemos, para a gente ter uma ideia, ver aqui o começo de Mateus, o que antecede a esse capítulo. Então, no versículo 12 vai começar: Jesus volta para a Galileia. Aí ele começa a pregar, muitos de seus próprios irmãos não creem, muitos falam: esse é filho de Maria, suas irmãs então lá se escandalizam, como ele tinha essa autoridade, esse poder, como ele poderia curar. Alguém comum que estava no meio deles, não tem nada de especial para que fosse essa pessoa extraordinária, pessoas te julgando. Então, quando você faz um ministério, vão te julgar, mas creia que Deus está na sua vida e você glorificará o nome de Deus. Aí vem a vocação dos discípulos, começa a caminhar pela Galileia, vê a Pedro, vê a André, Zebedeu, vê João,
E assim, Tiago, filho de Zebedeu, e vai chamando um por um, começa o seu ministério, começa a ensinar para passar o evangelho, continuar o evangelho. Ele prega na Galiléia, cura muitos enfermos, vai até Decápolis e muitas pessoas começam a seguir as multidões. Então, isso aí é o início. Algo que parece ser tão simples, os sinais mostrando o Messias, mostrando a vontade, mostrando o querer de Deus, é assim na minha e na tua vida. A gente não tem profeticamente, assim, na Bíblia, que a gente ia nascer. Mas Deus já tem em mente o nosso nascimento, como chama Jeremias fala que não pode, é uma criança, e ele fala que desde o ventre da sua mãe chamou para derribar, para construir, para ferir como passará, ele, Deus que faz. Então a gente tem um propósito, um chamado, desde o ventre da nossa mãe. Então, assim o ministério também é na nossa vida, é como uma semente, né? Que do grão de mostarda, é tão pequenininho, mas quando tu planta ele cresce, dá quase uma árvore de 3 metros de altura. De algo tão pequeno pode crescer. Aí ali não só está falando de fé, mas também sobre o reino de Deus, que começou assim tão simples. A promessa nasceu-se, o mundo espiritual se abalou, o diabo viu e queria destruir de qualquer maneira, mas não conseguiu. Cresceu-se quieto e normal, batizou-se, confirmação do pai com o filho continua em santidade, em crescimento, em estatura e espiritualidade, começa a pregar, começa a escolher os discípulos, curar, chamar atenção, dividir, porque ele mesmo vai dizer que não só paz, mas trazer dissensões, divisões, né? Quem é de Deus, quem não é, e quem não é vai se levantar contra quem é. Então, ele tem paz para quem tem relacionamento com ele, para quem não tem, vai ter perturbações. Então, toda essa situação está crescendo e ele sabe do seu chamado. O que ele vai fazer? Vai parar para ensinar. Vendo que as multidões, no capítulo 5 aí mesmo, no versículo 1, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, a multidão também, e ele passou a ensiná-los dizendo, esse é o nosso Deus maravilhoso, começou a ensinar. Gente, muitas das vezes que é microfone na nossa mão, queremos fazer graça, fazer um alarde, gritaria, pula-pula, palavras motivacionais e tudo isso, mas o que se iniciou até hoje nunca foi destruído é Jesus Cristo, porque é ensinamento para nossas vidas, a qual opera grande e poderosamente milagres na nossa vida. É um ensinamento que nos estrutura a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emocionalismo, autoajuda, nada disso é momentâneo. Agora, a palavra de Deus, o ensinamento estruturado na nossa vida, é o que nos levanta, o que nos ergue e nos leva além da nossa expectativa. Um relacionamento com Cristo, ensinamento. Vamos aproveitar as situações da vida para ensinar. Jesus mesmo no Mateus capítulo 28, versículo 18, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, 18, isso mesmo, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é ensinar. Ensinamento
é totalmente diferente de minutos de euforias e empolgação. Ensinamentos é a estruturação do nosso coração, guardada na tábua do nosso coração, que nos dá a vitória e nos garante. Então isso aqui foi a introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre esses soldados aqui, a qual ele falou que é bem-aventurado, né? Os humildes, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores. Então ele começa a falar dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são esses soldados, esses discípulos. Esses que têm essas qualidades em suas vidas, vamos dizer que são os discípulos, onde a gente começou a ler. Eles são o sal da terra, a luz do mundo. Eles que farão a diferença. Acompanhe e compartilhe. Em nome de Jesus, graça e paz.